qualquer crítica te machuca tanto? Já percebeu como algumas palavras, elas machucam, elas incomodam? Muitas vezes é uma palavra que a princípio nem parece que é ofensiva. Um comentário, uma opinião, mas aquilo afeta você. Você sente o seu coração acelerar ou você sente uma angústia, você sente uma tristeza e muitas vezes você tenta até disfarçar? Fica comigo nesse vídeo. Nós vamos falar sobre algo que geralmente a gente nem gosta de falar, mas que a gente sente e está presente no nosso dia a dia. Talvez a pessoa que falou nem tenha a intenção, mas aquilo afetou você. E por que afeta? O que nos afeta está relacionado com os nossos afetos. Aí vem uma pergunta: por que isso me afeta dessa maneira? A psicanálise explica que as nossas dores, os nossos incômodos presentes, eles muitas vezes não começaram aqui no presente. Eles estão relacionados com os nossos afetos, com a nossa forma lá primária de encontro com a vida, de percepção da vida. Muitas vezes, sabe aquela parte de nós que nós ignoramos, uma dor, um trauma, pessoas que viveram rejeição, abandono, às vezes até excesso de atenção. Sim, às vezes as nossas necessidades não são supridas naquele momento, os nossos pais estão ocupados, né, com tanta coisa, têm as suas limitações, mas isso fica dentro de nós internalizado, como uma falta. E aí aciona em nós um mecanismo de defesa. Então, qualquer crítica, qualquer colocação, às vezes é assim: nossa, esse trabalho seu, ficou legal, mas faltou isso. Aí você faz uma comida bem gostosa e alguém fala: bom, mas faltou tempero. Mas aquilo, a falta ficou em você. Por quê? Porque essa falta despertou, é o que a gente chama de gatilho. Aí dá para você perceber o que é o inconsciente. O inconsciente, ele é tudo também que nós somos. E não importa o que você viveu lá atrás, a questão do tempo. Foi com 2 anos? Foi com 10 anos? Foi no início da adolescência? Gente, não faz diferença. Ele é atemporal. Eu lembro de uma experiência que eu vivi na adolescência que me marcou. Eu fui expressar, né, um sentimento, uma opinião, na verdade, que eu tive, e ela me criticou de uma forma, me chamou, sabe de quê? De boba. Aquilo entrou de uma maneira que eu cheguei a ficar triste por semanas, porque eu vivi uma sensação de rejeição muito próxima. Mas eu quero te falar aqui, tem uns passos para a gente perceber como não ficar nesse lugar, tá? Muitas vezes a gente mesmo se julga. Mas por que isso me afetou tanto? E a gente ignora. Não. As suas emoções precisam ser importantes para você. E eu fui trabalhando isso em terapia, com autoconhecimento, e eu te digo, hoje eu sei, porque não tinha nada a ver com o que a minha prima falou sobre mim. Tinha a ver, na verdade, com a falta que existia aqui. O problema, então, nem sempre está na frase, mas na forma como a sua história aprendeu a interpretar aquilo. Todos nós, a gente vê na língua portuguesa, né, a gente vê a interpretação de texto, ela é fundamental para todas as disciplinas na escola. E nós interpretamos a vida. A partir de quê? De como recebemos a vida e os relacionamentos e os afetos. E nessa relação desperta em nós um mecanismo de defesa. Então, quando você tem aquele movimento de se sentir desconfortável e às vezes até um sintoma físico mesmo de aceleração, de insatisfação, de tristeza que não passa, isso é, na verdade, uma informação de como você está frágil emocionalmente, de como um dia isso afetou você. E muitas vezes é preciso incluir isso na sua história. Então vou te dar passos agora importantes para que você perceba quando isso acontecer com você. Nesse processo que está acionado em nós da defesa, qualquer fala, muitas vezes discordância, parece abandono. Qualquer colocação de melhora parece rejeição. E isso tudo é porque nós estamos sensíveis, né? Você está sensível.
E isso é um sinal de como você precisa fortalecer. Então, segue aqui alguns passos quando isso acontecer com você. Marque essa frase. As feridas emocionais, elas não desaparecem só porque o tempo passou. Então, quando isso acontecer com você, vamos ao primeiro passo. Primeiro, perceba a situação e pare por alguns segundos e pergunte a si mesmo: será que o que eu estou sentindo é por conta do que essa pessoa falou? Ou é porque já existia ou já existe em mim alguma ferida que doía? Essa pergunta, ela parece simples, mas ela ajuda muito, porque ela cria um espaço entre a dor e a reação. Porque quando reagimos, a gente usa tudo que temos aqui, inclusive o inconsciente. Então, quando eu começo a pensar e a ponderar alguns minutos, alguns segundos, isso já começa a ter uma grande diferença aqui dentro. Muitas vezes, não é o outro tentando te diminuir, mas é essa ferida sendo tocada mais uma vez. Segundo passo, procure ajuda. Tem feridas emocionais, situações que precisam ser resolvidas, que não é apenas sendo forte, precisa de ajuda mesmo. Essas sensações são evitadas para não entrar em contato com aquilo que já afetou, machucou. São as feridas antigas, mas é com a decisão de inclusão de toda a sua história. E a dor também serve para que isso aconteça. A psicanálise, ela nos ajuda a voltar nessas dores, a incluir, a ser trabalhadas, a esse conteúdo ser visto, o que Freud chama de elaboração, para que, na verdade, você não fique mais preso naquilo que dói, nem com medo da dor. Eu falo hoje para vocês com experiência como as análises, eu mesmo sou analista, mas como as análises me ajudaram. E hoje, quando eu olho para aquela adolescente que sofreu a questão da crítica, hoje não dói mais, porque foi incluído, foi visto e foi compreendido. No autoconhecimento, você pode voltar, né, através no processo de terapia, ao início das dores, compreender, deixar de viver tanto na defensiva e se apropriar da sua história e ser você. Sim, inteiro, independente do que o outro ache ou opine sobre a sua vida. É possível. Ser forte não significa nunca se machucar, mas significa não desmoronar toda vez que alguém tem uma opinião sobre você que não é o que você esperava, que não é o que você gostaria. Porque é possível com que você mesmo se valide. Mas como que eu faço isso? Estando inteiro. Por isso o trabalho, por isso o primeiro passo, perceba a sua situação. Dê um distanciamento, sabe? Dê alguns segundos questionando, é sobre o que ele está falando, é sobre a opinião da pessoa ou é sobre, na verdade, uma ferida que já existe aqui? E no outro passo, busque ajuda para você ser inteiro, porque senão mente dividida é força incompleta. E você? Em quais momentos você sente que se machuca mais facilmente? Escreve aqui nos comentários. E eu quero também te fazer um convite. Você, mulher, eu tenho uma comunidade de mulheres chamada Comunidade Entre Nós. Eu vou deixar o link na descrição. E lá falamos tudo sobre o universo feminino, inclusive também a vida emocional e espiritual.